mais uma vez ter misericórdia de nós. Não sabemos o que nos aguarda. Nos ajuda. Jesus vem triunfante. A minha tristeza pode ser não estar ali. Jesus está vindo. Todos nós precisamos de refletir sobre isso. No nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. No nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Agora e sempre. Teu Espírito, pela divina orientação, instrução e pelo convencer, esteja cá conosco. Em nome de Jesus, nós queremos dizer amém. Pode sentar. Glória a Deus. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. Diz a Bíblia: depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: homens galileus, por que estás olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como vistes partir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a distância da caminhada de um sábado. Quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior, onde estavam Pedro, João, Tiago, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simeão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. E todos unidos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém? Feche seus olhos aí no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, faz-nos hoje poder voltar os nossos olhos, voltar a nossa atenção para aquilo que o Senhor tenha falado então sobre a sua vinda. Em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos dizer amém. Amém. Meus irmãos, vamos hoje falar sobre a questão do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha para mim, hoje praticamente a maior parte dos cristãos, a maior parte dos homens, evangélicos ou não tem trago uma meditação sobre os seus corações. Eu posso chamar que isso tornou-se algo que as novas gerações que vão surgindo, elas não têm muito interesse em falar sobre Jesus voltar. Possivelmente, pode ser pela falta de compreensão do que significa a volta de Jesus. Pode ser possivelmente pela falta de compreensão e de não saber compreender como é que isso poderá acontecer. Eu acredito em algo. Parece que o tema Jesus vai voltar não faz parte do Evangelho. Ouvimos de tudo. Temos sido enfatizados ao respeito de tudo. Mas absolutamente tudo. Mas há uma coisa que meio que fica de fora. Jesus, acaso voltará à terra? Jesus, será que voltará à terra? E olhando para uma coisa, a minha maior preocupação com isso é a forma que alguns vivem. Alguns de nós, a maneira que vivem. Vivem de uma maneira como se nunca tivessem em algum instante que se encontrar com Jesus. Eles vivem como se eles vão escapar daquele grande encontro.
Vivemos como se nós fôssemos escapar daquele grande encontro. Mas é preciso nós recapitularmos que nós cantamos agora. Todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. Todos, absolutamente todos. E a Bíblia diz que começaremos de nós, vai começar de nós. Nós que somos, que aceitamos, que conhecemos a palavra, seremos os primeiros. Mas a grande questão é, será que os cristãos atuais, eles dão ênfase à questão da volta do nosso Senhor Jesus Cristo? Deixa-me te dizer algo. Possivelmente, o não ver necessidade de falar sobre Jesus está a voltar. Nós não precisamos hoje de ver um homem a manifestar com o Espírito para sabermos que ele tem um demônio. Pedro, o apóstolo líder da igreja, segundo Pedro, capítulo 3, ele fala sobre zombadores dos últimos dias. Ele fala sobre pessoas que vão escarnecer. Não precisamos de manifestar com esse demônio. Precisamos apenas de manifestar pelas atitudes e pela indiferença em certos assuntos, para percebermos que o demônio da zombaria, do escarnecer, já está em nós. A Bíblia diz que esses homens aparecerão e eles vão escarnecer acerca do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles perguntarão, aonde está? Como ficou a grande promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, a terra, todas as coisas permanecem da mesma forma. E nós temos visto atualmente pessoas que estão entrando na igreja, elas estão a agir do seu jeito. Elas dizem, nada mudou, nada vai mudar. Eu acredito que ele não voltará agora. Alguns, possivelmente, antes do espírito da zombaria, do escarnecer entrar neles, pregavam sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, mas cansaram-se. Isso realmente cansou, não compreendendo o que significa a demora dele, não entendendo o que significa Jesus Cristo está a demorar a voltar. Alguns abandonaram as fileiras de pregar sobre isso, abandonaram inclusive o interesse de querer saber em como Jesus Cristo virá os achar quando voltar. Eu me lembro que alguns de nós, possivelmente, estávamos tão preocupados com isso. Não todos. Tão preocupados em Jesus Cristo não vir nos encontrar despreparados. Mas olha o espírito da zombaria que entrou em nós. Olha o espírito do escarnecer que entrou em nós. Não fazemos mais caso da vinda dele. Há uma ala, meus amados irmãos, entrando no texto de Atos dos Apóstolos, há uma ala a qual eles dizem que a promessa da vinda de Jesus Cristo não é para nós. Porque a Bíblia diz de forma clara que eram os apóstolos que estavam a ver Jesus Cristo subindo. E os varões, os homens que apareceram, que são os anjos, eles disseram, por que estão olhando para o céu? Da mesma forma que vocês viram Jesus a ir, da mesma forma verão ele a descer. Da mesma forma. Há quem diz, há uma ala que diz o seguinte, essa promessa não foi feita para todos, foi feita simplesmente para aqueles que o viram subir. E eu pergunto agora, não é verdade? Não, de fato não vimos Jesus Cristo a subir. Os anjos disseram, da mesma forma que vocês veem Jesus a subir, verão ele a voltar. E eu que não vi Jesus Cristo a subir, como fica? Como eu vou crer que ele vai voltar da mesma forma, se eu não estava lá quando ele subiu? De que maneira ele subiu? Nós não sabemos, nós só fazemos ideia e lemos a Bíblia, apenas levamos o texto e dizemos, olha, possivelmente ele começou a levitar, mas ninguém tem ideia disso. Aqueles que o viram a subir, da mesma forma o verão a descer. Eu acredito que isso traz uma questão para nós. Por que, cristãos, vocês creem que Jesus Cristo há de voltar, sendo que vocês não o viram a partir? Eu perguntaria isso para ti agora, cristão. Você crê que Jesus Cristo há de voltar? E por que você crê? Eu me fiz essa questão antes de estar aqui. Eu preciso responder. Ponto número 1. Ponto número 1. A Bíblia é a coleção de manuscritos que detalham relatos, fatos que aconteceram de fato no passado, que nos foram revelados, pregados por aqueles que o presenciaram. E diz a Bíblia mais, todo homem que crê nos fatos, nos relatos que foram ensinados por aqueles que foram testemunhas oculares dos eventos que ocorreram, a Bíblia diz que eles teriam comunhão com os apóstolos. 1 de João capítulo 1. O que nós vimos, o que nós ouvimos, isso vos anunciamos, para que vocês tenham comunhão conosco. Ponto número 1.
Eu creio primeiramente em Jesus Cristo que há de voltar, porque eu li na Bíblia. E o que é a Bíblia? É uma coleção de manuscritos que relatam acontecimentos que foram nos pregados por testemunhas oculares daqueles eventos. E que quando eu creio no que foi pregado por alguém que viu, o Espírito Santo, ele atesta, ele confirma. Eu tenho a mesma comunhão com os apóstolos e a comunhão que os apóstolos têm com Jesus Cristo. Quer dizer, eu creio da mesma maneira que os apóstolos creram, como se eu tivesse visto Jesus Cristo a ser levado ao céu. Ponto número 1, eu creio que Jesus voltará, porque está escrito, e por causa disso que eu expliquei aqui agora. Possivelmente, quando vocês estão aqui nesse lugar, não sabem bem que devem acreditar que ele há de voltar. Não sabem, não podem detalhar isso. E a necessidade de não falar, a necessidade de falar sobre Jesus Cristo tem vindo a reduzir. E eu vejo isso num perigo muito grande. Eu falei o segundo motivo. Eu vejo um perigo muito grande, porque os apóstolos e aqueles que ouviram essas palavras dos apóstolos, eles estavam muito perto do início. Ainda as palavras eram frescas. Vinha uma necessidade de pregar sobre Jesus, sobre o seu retorno, com muita velocidade. Eu vivo 2000 anos depois de Cristo e não vejo necessidade de pregar sobre o seu retorno. Mas alguém que viveu no primeiro século da vida e da ascensão do Senhor Jesus Cristo, vinha uma grande necessidade. E nós também não vemos necessidade. Não vamos realmente questionar na Bíblia, Senhor, quando esses eventos realmente vão acontecer? Quantos esses eventos vão acontecer? Quando o Senhor de fato vai voltar? Eu creio na Bíblia e no seu retorno, porque a Bíblia, ela tem relatos de homens que viveram, foram testemunhas oculares, viram e eles ouviram o que Jesus Cristo disse. O segundo motivo pelo qual eu creio que Jesus Cristo, ele voltará, é porque ele disse no livro de João, capítulo 20, versículo 29, ele disse: bem-aventurado aqueles que não me viram, mas creram. Amém, meus irmãos? Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Quer dizer que até para poder crer, é preciso, não é necessário ter, não é suficiente ter a fé que nós temos, que muitos cristãos têm. Porque se nós tivermos uma fé comum, se nós tivermos uma fé a qual, naquela que Judas disse, a fé que foi entregue aos santos, se não tivermos a mesma fé, não vamos crer que ele de facto voltará, como se nós tivéssemos vivido nos seus próprios dias. Aqueles que não me viram, bem-aventurados, mas creram em mim. Quer dizer que eu creio da mesma forma que Paulo teve a convicção, a mesma convicção que o João, sim, o apóstolo do amor, a mesma convicção que Pedro teve. Ele ouviu Jesus Cristo pela fé. Eu sou dado a crer em Jesus, que ele vai voltar por causa da fé. Mas essa é a grande questão que eu agora ergo para vocês, minha igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Será que Jesus Cristo há de voltar realmente? Você crê nisso, que ele há de voltar? A maior parte das pessoas que dizem sim, Jesus há de voltar, eles têm tido essa resposta de forma hereditária. Porque ouviu alguém a pregar e não teve os 2 pontos que eu disse agora, porque viu alguém a pregar, eu tenho que crer em Jesus Cristo e que ele há de voltar. E simplesmente para tornar-se um pouco sério e ser talvez um pouco rígido, eu tenho que pregar sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade é que eu digo, muitos dos cristãos evangélicos do nosso tempo não creem no retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de perguntar isso para si. Quando você passa os seus dias agora, você consegue ficar uma semana e não pensa em como será o retorno dele? E agora, possivelmente, no domingo passado, eu puxei para poder começar a fazer o esforço de querer pensar como será a sua vinda. Alguns nem conseguiram pensar nisso. Mas eu pergunto assim, você realmente quer que ela de voltar? E por que você crê? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que você ouviu que te convenceu que Jesus Cristo vai voltar realmente? Qual é essa palavra que você ouviu que realmente te fez perceber que, olha, eu recebi uma fé que veio por causa daquilo que eu ouvi sobre o retorno dele, eu creio agora. Eu creio que ele vai voltar. Acredite, a Bíblia diz que nos últimos dias haverá muitos que vão se apostatar da fé. Eles vão entrar, se eles não creem nas orações, se alguns têm chegado ao ponto de quebrarem doutrinas,
Se alguns não veem mais necessidade de obedecer, vir à igreja, que era coisa solene antigamente. As pessoas hoje em dia não fazem caso disso. Vocês acreditam em mim agora? Se nós somos uma geração que não faz caso quando faltamos na igreja ou não, não vamos dar caso se ele volta ou não. É uma tarefa difícil para nós. E nós não vamos conseguir crer nisso. E essa é a nossa maior tristeza. É a minha maior tristeza. É poder olhar para nós e ver um descaso. Ver uma despreocupação e ver que não há pessoas que realmente vivem como quem aguarda Jesus Cristo voltar. Como quem aguarda, não trabalha, como que Jesus Cristo um dia tornará a voltar à terra. Eu perguntaria a você hoje, você vê a necessidade de meditar sobre o porquê que Jesus Cristo vai voltar à terra? Para ti, qual é a distância que falta para o seu retorno? Para ti, para nós como igreja, qual é a distância que nós temos da vinda, do seu retorno? Eu pergunto a vocês agora, por que Jesus tinha que voltar à terra? Jesus teria que voltar à terra por quê? Vamos lá agora, meus amados irmãos. Por que Jesus Cristo teria que voltar à terra? Até hoje, se não existem homens que não têm percebido por quê, escute-me com toda a tua atenção. Veja no que o mundo se tornou depois que Jesus Cristo ascendeu ao céu. Olha o que o mundo se tornou. Olha o que as pessoas se têm tornado por causa de não terem Jesus nos seus corações. O mundo esteve mal. Depois que Jesus Cristo esteve aqui na terra, para que ele prometesse voltar novamente, é porque ele teve que estar pela primeira vez, 2000 anos atrás. E ele esteve aqui entre os homens, viveu entre os homens. Diz a Bíblia, não o receberam os seus. E aqueles que o receberam, alguns o traíram. Outros lhe venderam, outros o chamaram de endemoniado e não creram nas suas palavras, acharam duro o seu discurso e ridicularizaram-no até que o crucificassem. O que o mundo se tornou depois de ter rejeitado Jesus? O mundo esteve mal, o mundo até hoje tem andado do pior ao pior. E eu te digo mais, vai tender a piorar o mundo sem Jesus Cristo. Quando nós conseguimos compreender as grandes profecias que ele deixa, ele fala sobre ele não estar entre os homens. Vocês entenderão? E a profecia foi a seguinte, meus amados irmãos, que ele viria e voltaria para o seu lugar, até que os homens reconheçam que são culpados e o busquem, mas não o acharão. Oséias capítulo 5, versículo 15. Jesus, a profecia sobre o Messias era essa, que ele viria à terra, mas ele voltaria para o seu lugar, aonde ele está agora, e até que os homens reconheçam os seus pecados, reconheçam que sem ele a terra vai perecer. Até que os homens confessem que sem Jesus a terra está perdida. Nós temos visto homens que andam sobre a terra, eles dizem sem Jesus vivem. Alguns estão dentro da igreja, vivem sem Cristo em seus corações e não vê necessidade disso. Repito, eles irão do pior ao pior, até que Jesus Cristo seja reconhecido em nossos corações e nós reconheçamos que, olha, nós erramos, nós brincamos dentro da igreja. E os homens nessa altura, segundo Oséias 5,15, eles vão voltar-se para buscar ao Criador, mas não poderão o achar. Aleluia, meus irmãos. E eu pergunto a vocês agora, alguns têm trago a questão, mas se de facto Cristo vai voltar quando nós... E esse é a primeira coisa que eu tenho que dizer. Quanto mais o homem pensa que vai conseguir sozinho viver nesse mundo, a desgraça e o pior. Eu estou a pregar em cima das profecias. Não estou a pregar em cima da minha interpretação. Estou em cima das profecias. Quando o homem ele continuar a viver sem Cristo, acreditando que sem Jesus, sem dar atenção aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, o rejeita até agora. É como se tivesse agora ao crucificar, ao fazer culpado. Até nesse momento, o homem poderá viver. O homem poderá viver achando que pelos seus esforços viverá sem Cristo. Mas o que a Bíblia diz, ele veio à terra. Nós ouvimos falar que ele esteve entre os homens. Os que viveram lá ouviram falar sobre Jesus de Nazaré.
ridicularizaram-no. As gerações presentes têm erguido fundamento em cima dele. Ridicularizado. Ele veio e voltou, ele disse até que os homens reconheçam. Até que a terra reconheça. Até que a terra reconheça. Eles sim, então vão buscar, mas não me acharão. Quando ele vai voltar, irmão Jacinto? Ninguém sabe. Nem ele sabe. Mas simplesmente o Pai sabe. O dia e a hora. Mas eu preciso vos dizer uma coisa, nessa tanto que eu estou a dizer agora. O mundo vai piorar. Lembram de uma coisa, meus amados irmãos? Nos dias de Noé, teve que haver um auge da iniquidade para ser atingido, para que então viesse o dilúvio. Em Sodoma e Gomorra também teve que haver um auge da abominação para ser atingida, para que viesse então a destruição de Sodoma e Gomorra. Não só, a Bíblia diz que naquelas cidades, Sodoma e Gomorra, muitos justos sofriam por causa daquelas gerações. Eles tiveram que viver sem Deus nas suas cidades. Tiveram que abandonar os ensinamentos do Criador nas suas próprias gerações. E a Bíblia diz que tiveram que chegar ao pico da iniquidade. Até que Deus disse no dia de Noé: a iniquidade do homem chegou aos meus olhos. E possivelmente, eu tenho visto o quão um homem mau, o quão um homem perverso. Eu decidi destruir a terra. É quando Deus desce, é quando Deus envia o seu dilúvio. E agora eu preciso vos dizer algo. Jesus disse que antes da sua vinda, nós viveremos dias em que a Bíblia deixou assim, que nunca foram vistos. Viveremos dias em que nunca foram vistos, nem no passado. Um pico da iniquidade será atingido. Sem Jesus a terra. Um pico da abominação e da ruína a terra vai chegar sem Cristo em sua própria vida. O grande indicador, meus amados irmãos, em que Cristo ele vai se aproximar da terra. A terra vai estar tão afligida. Estou andando em cima das profecias. Jesus Cristo disse assim: chegará o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não vereis. Nesse tempo vão vos dizer: eis-o ali, eis-o acolá. Mas ele disse: não creiam nele. Sabe por causa de quê? Da abominação e do pior que a terra vai estar. Vai se procurar querer ver novamente um dos dias dos Filhos dos Homens. Vocês lembram o que acontecia nos dias no dia em que o Filho do Homem estava na terra? Havia se vivido momentos em que os aflitos eram atendidos. Os perturbados eram libertos. Mas quando ele fosse, ele agora está a dar a profecia. Chegará o dia, o tempo em que desejareis ver um dia, não 2 dias. Um dia do Filho do Homem, mas não vereis. Nesse tempo, a terra, de tão mergulhada no caos, ela vai buscar tentativas de salvar a humanidade. E quero vos dizer uma coisa, meus irmãos. No tempo em que a terra estiver pior, por ter percebido que viver sem Jesus não resultou em nada, ela buscará profetas, profecias e salvadores para a sua própria vida. Jesus Cristo voltará a esse mundo. Jesus Cristo voltará, e ele voltará possivelmente em um estágio em que o mundo terá dito: nós temos buscado um Salvador. Lembra que eu vos disse? Me buscarão, mas não me acharão. De tão arruinados que a terra vai estar, as pessoas vão aproximar e dizer: o Cristo já chegou, o Cristo já veio. E nós, as pessoas, alguns enganos vão correr, vão seguir aquelas bandeiras, acreditando que o Messias era. Ele disse: não vades, nem tampouco os sigais. Quando chegar o tempo, se ele diz que vão dizer querer ver um dia do Filho do Homem, é porque os dias em que a terra vai estar a viver serão dias de tirar o quê? De tirar o fôlego. Serão dias de pavor, serão dias em que as pessoas viverão tão aflitas, viverão tão amedrontadas, confrontadas, elas virão tão vazias. Elas então vão desejar querer ver um dos dias que ridicularizaram. Um dos dias que ridicularizaram, vão desejar querer ver um Salvador, sendo que ridicularizaram o Salvador. O tal dia
a humanidade, ela se lamentará. É por isso que quando eu olho por vezes para a minha geração, vocês têm me ouvido nesse púlpito há aproximadamente 7 anos ou até 6 anos, eu tenho pregado, não esperem dias melhores. Sabe o que eu estou dizendo? Sabe por que eu prego sempre sobre isso? Este mundo sem Jesus está destinado a ir de mal ao pior. Não vai melhorar nada, mesmo que caiam e saiam profecias. É a razão pela qual que a nossa geração tem surgido muitos homens que têm se intitulado com nomes da antiguidade. Eles têm trago promessas de salvação e serão os guias, os líderes espirituais dos nossos dias, porque vê que a terra ela está cada vez mais a sucumbir a necessitar de um Salvador, a necessitar de um dia do Filho dos Homens, mas não estão a ver. Eu gostaria tanto de poder dizer isso em viva voz. Meus amados irmãos, Jesus vai voltar a esse mundo, mas a forma que eu vos digo que ele vai voltar a encontrar esse mundo será esse mundo quebrado. Esse mundo estará quebrado, nada estará em ordem. Nada será de salvação, nada será de pureza quando ele for a voltar a esse mundo. Tudo estará quebrado, os homens eles vão estar a atingir um pico alto da abominação. E a grande questão que é feita é essa agora. Nos dias de Noé foi o único justo que sofria cada das abominações, do pico que chegava às iniquidades dos seus dias, ele foi salvo. Nos dias de Sodoma e Gomorra, Ló foi aquele que foi achado, como a Bíblia diz, que sofria por causa da vida ímpia dos moradores da sua geração. Hebreus capítulo 11 fala sobre isso. E a Bíblia diz que Ló foi salvo daquele grande juízo. Deus destruiu as cidades. Aqui então, uma coisa, meus amados irmãos, o mundo vai de mal ao pior. Os ímpios vão atingir o pico da iniquidade, um auge. Eu quero dizer isso. É necessário com que aumentem pessoas entrando na igreja, escarnecendo do evangelho. É necessário. É necessário com que entre pessoas dentro da igreja e não haja compromissos. Sabe por que eu disse esse ano que eu não vou falar mais com ninguém sobre a questão de se você vem ou não vem mais na igreja? Você tem que escarnecer-se. Você precisa de escarnecer-se. É bíblico. Jesus Cristo disse, não se admirem, não se assustem. É necessário que essas coisas aconteçam para que o fim venha. É necessário. Eu tenho agora olhado para a minha geração e tenho enfatizado nesse púlpito. Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Sem Jesus nós não somos nada. Enfatizando o conhecimento de Jesus Cristo. Por causa de que nos aguarda para aqueles que vivem sem o conhecimento dele. Eles estão a ser agora encaminhados a um auge da iniquidade nos nossos dias. Eles estão a ser encaminhados. Jesus Cristo voltará para esse mundo. Amém, meus irmãos? Amém. Eu quero poder enfatizar para vocês isso. Jesus voltará até para os seus, para a igreja. O remanescente que está aguardando. Vocês lembram quando Moisés chegou no Egito? Ele começou a pregar para o povo sobre libertação. A vida dos israelitas continuou sendo a mesma vida? Não continuou sendo a mesma vida. A vida deles começou a ser mais difícil. A Bíblia diz que o faraó, ele aumentou, pesou o jugo sobre eles, por causa deles estarem a ouvir palavras de libertação. Eu estou falando agora com a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou voltar para o mundo. Estou falando agora com a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que depois que ouviram a palavra segundo a Bíblia, livro de Mateus 13, depois que ouviram a palavra do Senhor, e quando as perseguições vêm, a Bíblia diz que esses serão, assim como o faraó, ele usou o sistema mundial, usou inclusive os filhos do diabo para poderem oprimir os justos. Jesus está para voltar, meus amados irmãos. E agora que eu estou a pregar para a igreja, para aquele remanescente que vai está a aguardar a vinda dele, a sua vida vai tender cada vez mais a ficar difícil. Traições, abandonos, por favor. Eu não estou falando agora de ficar difícil por causa da tua desobediência. Eu tenho dito, há 3 níveis de sofrimento, 3 causas de sofrimento do homem na face da terra. Primeiro caso, a desobediência. O pecado, que traz sofrimento sobre o homem. Esse, possivelmente, não tem muito a dizer sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
Temos o segundo, aqueles que sofrem por falta de entendimento, sofrem por falta de conhecimento. Esses igualmente não tem nada a ver com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo não tem nada a ver com esses homens. Esses que sofrem por causa da falta de conhecimento e esses que sofrem por causa da desobediência, ele não tem nada a ver. E ao terceiro nível. Qual é o terceiro nível? Aqueles que sofrem por causa da sua conversão. Aqueles que sofrem por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Esses sim aguardam Cristo voltar. Por causa de que a sua justiça na terra foi tirada. Foi tirada a sua justiça sobre a terra. Eles sofreram injustiças, foram caluniados, foram mal falados por causa da sua conversão. A Bíblia diz, esses sim, quando eles ouviram a palavra, os sofrimentos vão aumentando. Estou falando agora com a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma que aumentava o sofrimento, eu estou agora a dizer, a igreja, é por isso que eu não concordo. Escute-me, igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Jesus que aguarda o voltar, neste exato momento, ela está cada vez mais sendo oprimida. Ela está cada vez mais a ser caluniada, a ser difamada. Por causa de quê? Por causa dessa aproximação do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu digo, a igreja nos dias antes de Jesus Cristo voltar, não viverá dias de prosperidade. Não estará vivendo dias de prosperidade. Não estará vivendo dias em que eles vão dizer, nós somos os mais ricos agora da face da terra. Eu estou pregando em cima das profecias bíblicas. Eles vão se entristecer, eles se vão lamentar, eles vão ser traídos, eles vão ser entregues, eles vão ser expulsos, mal falados, porque eles se entristecerão, negar a fé que eles têm em Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Jesus, quando ele estava para poder ir, quando ele ressuscitou, quando ele morreu primeiro, lembram que os apóstolos tiveram? Os apóstolos sofreram muito. Se você lê a Bíblia, você lê cada instante que a Bíblia relata depois Jesus Cristo é morto, crucificado, ele metido numa tumba, você vê o sofrimento que os apóstolos tiveram. Você vê a angústia que eles tiveram. Eles foram muito angustiados. Eles pensando que tudo estava acabado. Nenhum deles estava rindo naqueles dias. Nenhum deles estava sorrindo naqueles dias. Não. Eles estavam angustiados. Até que Jesus, alguns disseram que não creriam nele sem que primeiro apalpassem, metessem um dedo nas suas cravuras. Até que Jesus teve que lhes aparecer para poder lhes confortar. Só dizer algo, meus irmãos. A ressurreição é o brilhar da luz, o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o dia da sua morte, os 3 dias de morte e dia de escuridão sobre os cristãos, esses vivem muito desacreditados. Será que alguma coisa nós falhamos? Eles vão se lamentar, verão sua vida ir ao precipício por terem obedecido ao Senhor Jesus Cristo. Quem me dera nós hoje tivéssemos uma igreja que está a sofrer por causa, e possivelmente alguns tenham seus trabalhos até hoje, porque negaram várias vezes Jesus Cristo. E se nós tivéssemos aceito Jesus em cada esquina, alguns terão perdido seus trabalhos faz muito tempo. Alguns já teriam perdido seus empregos há muito tempo, já teriam perdido inclusive laços familiares há muito tempo. Já teriam perdido. Porque são 3 dias simbolizando os momentos de escuridão sem Cristo. Será que eu obedeci à toa? Será que eu criei à toa em Jesus Cristo? Eu estou caminhando como jovem, me preservando, mas veja o que está me acontecendo. Senhor, eu não me lembro de ter te desobedecido, eu não me lembro de ter abandonado os seus ensinamentos, mas olha o que está me acontecendo. Eles estavam vivendo desacreditados, até que Cristo teve que lhes aparecer para lhes confortar a alma. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo viverá momentos de desencorajamento, viverá momentos em que vai parar e dizer o seguinte: será que nós falhamos na nossa mensagem? Por que eles não nos ouvem? Por que eles, nossos irmãos, por que eles não nos obedecem? Por que eles realmente não seguem o que nós ensinamos? Desencorajados.
desencorajados. Será essa a imagem a qual nós teremos de nosso Senhor Jesus Cristo? Nós seremos tão peneirados como igreja, os que pertencem ao Senhor Jesus Cristo, serão tão peneirados só para um objetivo. Eles terão que parar de acreditar que existe uma justiça além dessa terra. Terão que parar de esperar Jesus voltar. E eu acredito que a igreja está sendo cada vez mais apertada agora. E ela vai ser cada vez mais apertada. Só que para uma coisa, tem que renunciar. Tem que negar. Tem que abandonar a fé de que Ele um dia voltará. Eu tenho a certeza de dizer que alguns do nosso próprio meio que antes conseguiam acreditar nisso, agora já não acreditam mais. Já não querem mais Jesus Cristo de voltar. Já não acreditam mais que Ele possivelmente voltará. É por isso que não há mais motivo de santificar-nos. Nós passamos uma semana sem saber o que significa nos santificarmos para Deus. Já não queremos mais nisso. Entrou em nós o espírito da apostasia. Já não mais cremos que de facto Ele vai voltar. Seremos tão desencorajados, meus amados irmãos, como igreja, para poder anunciar, negar. Mas assim como Daniel creu que Deus lhe ouvia dentro da Babilônia, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela terá, meus irmãos, que entrar, orar, mesmo que pareça que as suas orações estão a bater no seu teto e voltar. Ela terá que, aquela igreja fiel, obediente, que está a sofrer por causa do terceiro nível que eu falei, ela terá que se manter crendo que Deus me ouve. Dentro da Babilônia, Deus me ouve. E eu sinto, gente, que está a faltar uma coisa nos nossos dias. Sabem? Esses são meus companheiros. Mano Tomé é um dos mais antigos. Não importando em que contexto essa igreja ficaria cheia ou vazia. Nós nunca queríamos ser aplaudidos por termos agradado alguém. É como se estivesse algo projetado nos olhos. A igreja não é que ela não pode ser amiga do mundo. Não pode o mundano vir dentro da igreja. Não pode. Porque sabemos que nós não temos nenhuma amizade. Não há nada em nós. Não há nada que nos torna uns. Mas quando nós vemos agora a familiaridade que existe. Paulo, 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 34. Não se enganem. As más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias, o tempo que eu passo, é por isso que mesmo as pregações atuais, quando é para ouvir as canções atuais, muitos têm me ouvido isso, elas são má companhia para mim, meus amados irmãos. São má companhia, elas não me dão nenhum vislumbre sobre Jesus, sobre Ele voltar. Não tem nada. Eu escuto fitas, eu leio, tem que imprimir, eu imprimo textos em inglês, eu tenho que chegar lá e fazer minha própria tradução, é lá onde está algo de se aproveitar de facto, não querendo me associar a nada que esse mundo pode dar, que me faça agora eu parar de olhar para Jesus Cristo como não sendo aquele que vai voltar um dia. Ele voltará. Essa semana eu estive escutando uma música que eu escutei há acessivelmente 6 a 7 anos atrás, da Maris, titulada Maranata. Eu me recordo porque eu ainda frequentava o ensino secundário, me recordo porque a mesma canção eu cantava com um colega, a qual ele vinha sempre, encontrávamos juntos na altura, eu andava então no ensino secundário, se não me engano. E a primeira questão que apareceu foi, quando eu ainda me lembrava daquela canção, será que eu ainda vinha isso para mim? Será que você crê que Jesus já de voltar como acreditava naqueles dias? Eu não respondi essa questão com um sim. Respondi com reflexões. Como é que eu prego agora? Eu prego como se eu prego com uma responsabilidade, como se Jesus de fato voltará um dia.
Não tenho pregado uma mensagem que possivelmente é corrompida. Eu comecei a trazer essas reflexões dentro de mim. Prego como se fosse algo urgente. E a conclusão chega. Eu gostaria tanto de poder dizer isso, que alguns que começam na fé, elas terminam sempre na carne. Muitas das pessoas que começam na fé terminam na carne. E essa é a reflexão que alguns deviam ter. De como alguns vocês acreditavam que ele vai voltar. Sei que um dia já meditaram nisso. Anos atrás. É com o mesmo ímpeto que você crê que ele há de voltar hoje. Não precisará de saber se você está caído ou não. Só o fato de você não ter o mesmo ímpeto e não estar a viver com a mesma intensidade como vivia antigamente, já é um facto. Já caímos. Como fazemos isso? Glória a Deus! Glória a Deus por causa disso, porque sempre temos que estar a pregar como se realmente alguém vai vir pedir contas um dia, sem poder amainar alguma coisa. E nós temos dito, olha homem, você possivelmente tem que estar preparado para isso. Ele um dia vai voltar, você creia ou não. Ele vai voltar aqui um dia. Ele poderá voltar, ele voltará. Eu olho para a igreja e eu me entristeço muito. Quando eu, por vezes, olho para esses nossos jovens que estão a querer fazer parte da igreja e alguns deles não estão dispostos ainda a padecer, a sofrer aflição, a se submeterem. A visão que eu tenho dos últimos dias, antes de Jesus Cristo voltar, aflições virão sem precedentes sobre a igreja. Dúvidas e incertezas virão sem precedentes e levarão muitos a questionarem a fé. Nesse tempo haverá muitos aproveitadores. Muitos aproveitadores aparecerão para poder introduzir em suas doutrinas, dizendo que a fé em Jesus no seu retorno falhou. E por causa de eles conseguirem encontrar uma parte sensível em si, vão começar a introduzir em si palavras, ensinamentos que farão abandonar do que você aprendeu desde o princípio. Abandonar a palavra, abandonar o jejum, abandonar a convivência entre irmãos. Alguns dos irmãos estão aqui, não têm a definição do que significa viver em comunidade. Eles querem viver sozinhos. Algo você recebeu dentro de si que não é a doutrina que Jesus Cristo te ensinou. Alguém introduziu algo em si que você sozinho pode conseguir. Olhem só para nós, vocês acham que Jesus volta e encontra uma igreja realmente essa é a noiva do nosso Senhor Jesus Cristo, sem precedência? Paulo, ele diz uma coisa muito interessante, ele diz, não se demovam facilmente na vossa mente. Não se demovam facilmente em vossa própria mente. Deixa-me ler de uma forma bastante simples para vocês, escutem só o que a Bíblia diz. Diz a Bíblia, irmãos, acerca da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, vos pedimos uma coisa. Vos pedimos que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar. Nem fiqueis assustado por causa do Espírito, palavra, carta, atribuídos indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Não deixam se mover, nem por carta, nem por um espírito aparecer, querer mudar sobre isso. Não querer mudar sobre isso, e não só, diz a Bíblia algo, ninguém vos engane de algum modo, pois isso não acontecerá primeiro antes que venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. Em cima das profecias, olhe para nós. Será que nós temos visto agora uma autêntica apostasia nos nossos dias? Eu acredito que estamos à espera de uma super apostasia. Ela já está acontecendo agora. Agora que estamos a falar, já está a acontecer. Eu não sei, possivelmente, o que nós estamos a trazer em nossa consciência sobre a vinda dele. Facilmente nos movimentamos quando o Espírito. E hoje em dia, glória a Deus por causa disso. Quando alguém aparece e começa a vibrar um pouco e diz que assim diz o Senhor, você crê muito nisso. Você crê facilmente nisso. Basta que alguém fale
E eu tenho dito uma coisa, por isso que nessa igreja eu tenho dito, não quer saber nada disso. Revelação é um pano a qual é colocado e disse, tudo que acontece aqui dentro não deve ser questionado. E depois tira-se o pano e diz, nós tivemos, nós vimos, nós somos ditos. Mas porque chama-se revelação, é inquestionável. Isso, muitas das vezes, tem vindo a mudar os princípios que foram pré-estabelecidos na Bíblia Sagrada. Amém, meus irmãos? Amém. Está escrito algo. Se nós formos a perseverar até o fim com o mesmo modo de pensar sobre Jesus Cristo voltar, vivermos da mesma forma, com zelo, no tempo da vossa peregrinação, com dedicação, ninguém nada tocará na vossa fé. Como está escrito assim, filhinhos, esta é a hora derradeira, é a hora final. Assim como ouvistes que o anticristo está chegando, está a imaginar? 2000 anos atrás, o anticristo está chegando. Já agora, muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Eu vos escrevo essas advertências a respeito daqueles... Vos escrevo essas advertências a respeito daqueles que vos querem enganar. Quanto a vós, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de alguém que mais vos ensine. Não há necessidade. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre mentira, e vos ensina sobre tudo o que precisais saber. Permanecei, pois, nele, assim como ele vos ensinou. Permaneçam. Vamos voltar a permanecer no que foi ensinado sobre o seu retorno, não só. Sim, queridos filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos segurança quando ele se manifestar e não sejamos envergonhados diante da sua vinda. 1 João capítulo 2. Não se movam. Se eu tivesse que agora dar um ensinamento para a minha geração, seria: preserva o que tem. Eu não preciso de buscar um novo ensinamento. Meu maior trabalho é preservar o que me foi ensinado sobre o retorno dele. É meu maior trabalho, preservar-me nisso. Sabe qual é o maior problema disso? Muitos de nós que possivelmente não vamos nos preservar sobre isso, não temos percebido que há uma vergonha à nossa espera, como o apóstolo João fala. Há uma vergonha a qual o apóstolo João nos fala. Você possivelmente não está acostumado talvez a ser envergonhado. Não está talvez acostumado, ou talvez não estamos acostumados de facto a sermos envergonhados, a sermos o espetáculo, a sermos vistos, a sermos negados, a sermos rejeitados por ele possivelmente, quando ele for a voltar. O apóstolo João dá indicações, filhinhos, eu estou-vos a dar orientações por causa dos ensinamentos. Por causa do que vocês deixam mover os vossos corações, o que está a ocupar os vossos corações neste exato momento, vos fazendo deixar de prestar atenção no que realmente deveria importar. Ele está voltando. Ele está voltando. Eu acredito que ele está voltando. E possivelmente a minha vida é a coisa que mais deve agora importar, mais do que um dia pode ter importado. Porque se naquele dia que ele for a voltar, o grande pregador, glória a Deus por esse homem, ele disse que na primeira vinda, ele veio como montado sobre um jumento, animal de paz. Mas na sua segunda vinda, essa que nós aguardamos, ele virá montado sobre o cavalo, animal de guerra. Na primeira vinda, ele veio de facto para salvar, para poder morrer. Na segunda, ele vem para ajuizar o homem. Bem disse o pregador. Eu acredito que devemos começar a fazer esse paralelo. Ele não estará entrando sobre o portão de Jerusalém e talvez pessoas de Tel Aviv verem Jesus Cristo. Ele estará vindo sobre as nuvens. Ele estará vindo para todos os homens da face da terra o verem. E eu gostaria de perguntar para si isso. Você realmente imagina esse dia?
Você realmente pensa nesse dia e diga, oh Deus, é o dia em que eu vou receber o meu galardão. É o dia em que eu vou receber o meu galardão. Jesus vem à terra trazer justiça aos seus fiéis seguidores. Amém, meus irmãos? Amém. Ele vem trazer recompensa, ele vem trazer justiça aos fiéis seguidores, aqueles que não negaram com a sua forma de viver. Por isso, bem-aventurados. Bem-aventurados quando vos injuriarem, quando sois perseguidos, quando mentirem ao vosso respeito, quando disserem todo mal contra vós por causa do meu nome. Alegrai-vos, regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. É grande, Mateus 5,12. É grande o vosso galardão no céu. Alegrai-vos. Eu acho que esse princípio devemos voltar a trazer novamente em nós. Ele, Jesus, ele estará vindo à terra. E quando ele for a vir, a terra que ele negou, a terra que o rejeitou, essa será condenada, essa possivelmente será jogada ao lixo. Mas nós, aqueles que forem aceitar, a Bíblia diz, Paulo chegou a dizer, estou certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. Novamente, cristão, você possivelmente não faz um paralelo sobre aquilo que quando você faz aqui na terra, aumenta o seu galardão no céu. Se eu pudesse perguntar para si agora, quantas coisas, segundo a Bíblia, no espelho de Mateus 5, você já está a fazer agora para ter um galardão no céu? Como Jesus Cristo disse, vão amontoar brasas sobre as vossas cabeças. E se eu creio que Jesus Cristo está a voltar, por que não vivo como quem de fato quer ser encontrado com Ele para ser e trago a justiça? Irmãos, eu não tiro isso da minha mente. Jesus, quando for a voltar, Ele não encontrará uma igreja que estará rindo. Ele não encontrará uma igreja que estará rindo, estará pulando a viver os seus melhores momentos. Igual a um pai, a um filho, quando ele foi injustiçado fora e vê o pai chegando, ele começa a chorar, ele sente um remorso profundo quando vê o pai. Quando formos a ver Jesus, vamos trazer em nossa memória todas as recordações das coisas que nós passamos, os insultos e desprezos que então tivemos que passar. E dizemos, Senhor, agora acabou, o Senhor está trazendo recompensa para mim. Acabou. É aquele que me provocou, aquele que tocou com um ungido de Deus, como a Bíblia diz nos Salmos, esse vai ter que estar apavorado. Aquele que não abraçou a palavra, esse sim se vai entristecer nesse dia. Aonde se esconderá? Eu não obedeci o suficiente, pastor. Eu não tenho obedecido o suficiente. No dia em que ele voltar, você não desejará ver aquele dia. Não venha hoje, Senhor. Não venha hoje. Por que o Senhor tem que vir hoje? Eu realmente sei disso. Os meus irmãos não me olham como fosse um companheiro, uma companheira de fé de verdade. Eu estou reprovado. A esperança dos homens, quando o mundo estiver quebrado, será Jesus. A igreja se vai alegrar quando olhar a Jesus, o homem que eles creram. E acreditem em mim, meus irmãos, eu nunca vi Jesus. Mas temos obedecido agora a Ele como se não estivéssemos o visto. Segurar dessa causa, empreender todo o nosso sacrifício. Eu posso dizer isso de forma muito aberta. Tudo que eu sou, tudo que significa o que passa das minhas mãos, quer seja material ou espiritual, eu tenho empreendido, gastado minhas forças, é aqui. Almas. Aonde está a sua juventude? Está aqui. Aonde está toda a sua o trabalho, o fruto das suas mãos? Está aqui. Está aqui. Eu quero poder ver aquele dia em que alguém que eu obedeci
nunca tendo visto, dado vida para poder falar em nome dele para pessoas para alguém que eu nunca vi, e possivelmente chegar e dizer, olha, possivelmente eu te conheço, eu posso também não recordar da sua face, eu fiz isso, eu dei a vida, toda ela. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus vai voltar para levar os seus para o céu. Amém, meus irmãos? Amém. A Bíblia diz que Jesus Cristo voltará para buscar aqueles que ele disse, aguardem até que eu volte. Lucas, capítulo 18, ele pergunta, acaso achará fé a terra o Filho do Homem quando regressar? Acaso ele achará fé entre os homens quando ele for a voltar? E se hoje fosse o dia em que ele volta, você tem fé agora dentro do seu ser? Acaso achará fé ele? A Bíblia diz, meus irmãos, eu preciso trazer-vos isso. Diz a Bíblia que quando o noivo ouve a sua voz, inclusive as virgens que eram prudentes também haviam adormecido. Até as prudentes. O seu azeite estava a acabar. Estão a entender, meus amados irmãos? A igreja estará no seu limite no dia em que ele estiver pronto a voltar. Por isso, desdenhe. Glória a Deus, desdenhe da minha fé. E quando eu estiver rastejando, pregando sobre a vinda dele nessa igreja, desdenhe, porque eu sei que você possivelmente não será levado nessa arrogância qual está. A igreja encontrando muito azeite, está bem pouco. E a Bíblia diz que não podemos partilhar convosco, senão nós ficaremos sem. Nós ficaremos sem. A Bíblia diz, meus irmãos, que o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos e retribuirá a cada um segundo as suas obras. Eu quero que ele me retribua sobre almas. A Bíblia diz mais que ele virá e enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, as quais ajuntarão os seus escolhidos dentre os quatro ventos, de uma extremidade dos céus à outra. Os anjos, quando Jesus for a vir, ele enviará os anjos primeiro dizendo o seguinte: colham o trigo para o celeiro. Colham o trigo para o celeiro. E peguem inclusive agora a palha, metam no fogo. Metam no fogo. Primeiro tirem o trigo. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou. Enoque profetizou: o Senhor está vindo com milhares de dos seus anjos para julgar a terra. Enoque, ele profetizou sobre isso. Sétimo depois de Adão, profetizou que o Senhor viria. E eu quero terminar agora. O apóstolo do amor, o apóstolo João, quando ele, depois de ter ouvido todas as coisas que o Senhor Jesus Cristo o disse, ele levantou a sua mão e disse: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. João ouviu sobre a perseguição que a igreja vai sofrer, sobre a morte, sobre os mártires. Ele ouviu sobre os flagelos, ele ouviu sobre as pragas, ele ouviu sobre tudo, sobre a Nova Jerusalém, ele ouviu sobre tudo quando vai ser necessário passar a acontecer. Ele terminou Apocalipse 22, versículo 20. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Minha fé, Jesus Cristo voltará. Essa noite não é uma noite para nós podermos estar aqui a destilar para si mais ensinamento. A minha grande questão é se você crê. A minha grande questão é se você acredita que ele há de voltar. Essa é a minha maior pergunta.